Então, pronto. Então, banco de dados 1, aula 7, SQL e programação. Bom, uma maneira da gente acessar os bancos de dados mantidos por SGBDs através da linguagem SQL é usando comandos interativos, né? Onde você executa um comando, você tem a resposta imediatamente. Esse é o caso, por exemplo, da interface interativa do PostgreSQL, PostgreSQL, que é o SGBD que a gente está usando aqui no curso. Que vocês já devem ter brincado com isso aí. A entrada, então, são instruções SQL pelo teclado no terminal e a saída é a tela do terminal. Obviamente que esse tipo de interação ele não é adequado para o desenvolvimento de aplicações. Porque, bom, pode ser necessário processar os dados antes da saída, quer dizer, eu quero fazer alguma coisa com os dados antes de apresentar para o usuário, quero formatar, fazer um gráfico, formatar de alguma maneira, então isso é uma coisa que eu eventualmente vou querer fazer. O volume de dados retornados não é conhecido com antecedência, então eu tenho que tratar os dados que estão vindo. E uma das razões mais importantes é que o SQL, apesar de expressivo, ele não é totalmente expressivo, né? A máquina de execução SQL não é uma máquina de Turing, ou seja, eu não posso expressar qualquer computação. Para isso, eu preciso de uma linguagem de programação. Né? Eu posso interfacear o meu banco de dados SQL, tá rodando, que aceita comandos SQL, com uma linguagem de programação para poder expressar qualquer computação a partir dos dados que estão armazenados. Então isso é uma das razões pelas quais a gente precisa de uma outra alternativa que não é somente o SQL interativo, ou seja, nem tudo dá para fazer com consultas SQL, certo? Então, por conta disso, a gente vai ter uma maneira não interativa de trabalhar com SQL, né? Então, a ideia é que a gente vai incluir instruções SQL em um programa de aplicação. Tem basicamente duas maneiras de fazer isso em linguagens. Quando a linguagem que eu estou trabalhando, a linguagem hospedeira, ela é compilada, como é o caso de C, C++ ou Java. É, é, é um pouco estranho falar que Java é compilado, mas no fundo né? Porque eu gero bytecode, então tem um nível de compilação. E linguagens de script que são totalmente interpretadas, tipo Python, PHP e Ruby também é outra maneira da gente fazer a interação com os SGBDs, né? A maioria dessas linguagens, se você pegar a implementação dessa linguagem, vai ter recursos de interface para chamada de SGBD usando SQL, né? Então isso é uma necessidade importante porque, com certeza, pessoal, nas aplicações que vocês forem usar quando forem profissionais, se é que já não estão usando, não estão trabalhando, vocês certamente vão ter os dados que vocês estão armazenando, estão trabalhando, eles vão estar armazenados em um SGBD relacional. Ou pelo menos num outro tipo de SGBD, mas quase sempre no relacional. Então é super importante que a gente tenha a capacidade de acessar dados que estão armazenados no SGBD para poder utilizá-los nas nossas aplicações. E essa aula é um pouco para a gente discutir isso aqui. Bom, existem basicamente duas maneiras de fazer isso. Um é usando as chamadas interface de nível de chamada, ou Call Level Interface, onde o programa é escrito inteiramente na linguagem hospedeira, ou seja, os comandos são na linguagem hospedeira, e as funções SQL são simplesmente passadas como strings dessa linguagem. Né? São passadas, então, como argumentos, procedimentos e funções de alguma biblioteca SQL que vai estar disponível. A gente vai estudar hoje uma dessas bibliotecas aqui, que é a JDBC. Outra maneira são as interfaces em nível de instrução, ou Statement Level Interface, onde, nesse caso, a linguagem ela é estendida com comandos SQL. Né? Então, o programa é composto de uma mistura de instruções de linguagem hospedeira e instruções diretivas SQL. Instruções diretivas SQL. Então, o que essas interfaces fazem é estender a sintaxe da linguagem para tratar SQL. Geralmente, para isso, existe um pré-compilador que transforma essas instruções em call level interface e a gente não enxerga isso do ponto de vista do programador. Exemplo é essa extensão de Java, chama SQLJ. Se vocês forem olhar o nosso livro-texto, o livro do Garcia Molina, o Database The Complete Book,
vocês vão ver que o capítulo 8 é praticamente devotado, acho que é o 8 ou 7, é praticamente devotado a uma extensão da linguagem C para acessar SQL, né? Que a gente não vai ver aqui, a gente vai ver aqui mais Call Level Interface, que é como são modernamente usadas as aplicações, né? Principalmente em Java. A gente vai ver bastante exemplos em Java e em Python. Né? Então, basicamente, a gente vai falar hoje de Call Level Interface, mas existem muitas aplicações que são desenvolvidas com Statement Level Interfaces, com as SLIs, principalmente em C, em C++. E existe também maneiras de fazer em Java, embora não seja tão comum hoje em dia. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, então, o problema de uma aula como essa de hoje é que existem diversas opções de interface, um monte mesmo, né? A escolha dessas interfaces depende de um monte de fatores. Da linguagem, vamos de execução, se é uma linguagem compilada, se é interpretada, se é de script. Depende do SGBD que a gente está trabalhando e depende também dos sistemas operacionais em alguns casos, né? Nessa aula, a gente vai ver somente dois exemplos, né? Que é o JDBC, que é definido para Java, então é um troço que funciona basicamente com Java, e é suportado por vários SGBDs. E vamos ver uma outra interface, que é essa PsychoPD2, que é especificamente para Python com Postgres, e serve para vários ambientes. Mas vejam que ela é limitada à linguagem Python e é limitado ao SGBD PostgreSQL. Né? Então é só para isso que serve. Agora, existem muitos e muitos e muitos e muitos outros. Né? Uma vez que vocês entendem bem o conceito do modelo, os conceitos do modelo relacional e entendem bem a linguagem SQL, não é difícil abrir a documentação e olhar como é que cada um desses funciona, tá certo? É realmente tranquilo. Então, em vez de tentar cobrir todos, né, que a gente levaria muito, muito, muito tempo, eu vou usar esses dois aqui como exemplos, tá certo? Mas de jeito nenhum eu estou cobrindo aqui todas as possibilidades, existem muitas possibilidades dependendo aí do sistema, tá? Do SGBD, dependendo da linguagem, dependendo das vezes do sistema operacional. Existem outras opções, mas essas coisas geralmente são muito bem documentadas, tem muita coisa na internet, muita gente que usou. Então a gente sempre pode usar esse material para aprender como é que faz a interface da minha linguagem de programação com o meu SGBD relacional. Aqui nessa aula, então, vamos ficar somente em dois mesmo, que é o JDBC e esse PsychoPD2, que é usado aí para Python com PostgreSQL, tá certo? Bom, todas essas interfaces, elas se baseiam na tal da arquitetura cliente-servidor, né? Onde o meu programa roda em um host cliente, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um outro servidor, pode ser um desktop, pode ser um tablet, qualquer troço. E o SGBD, ele está em execução em uma outra máquina na rede, que é um servidor. Né? Esse SGBD pode ser Oracle, MySQL Server, Microsoft SQL Server, pode ser o MySQL, pode ser o PostgreSQL, pode ser qualquer um outro. Essa arquitetura continua valendo. Né? Então, o meu programa ele executa no cliente, na máquina cliente, e o meu SGBD executa no servidor, e esses dois se comunicam através de uma camada de rede que hoje em dia, todo mundo usa TCP/IP para isso aí, né? Bem diretamente, algum protocolo em cima do TCP/IP para se comunicar entre o cliente e o servidor. Então, a parte do processamento é feita no cliente e parte no servidor. Bom, então, passando direto aqui para o JDBC, né, que é o Java Database Connectivity. Então, é uma interface de nível de chamada, CLI, né, onde eu faço execução de operações SQL em um banco de dados a partir de um programa em Java. Então, a coisa importante sobre o JDBC, e aliás sobre várias outras interfaces a nível de chamada, é que as instruções SQL são construídas em tempo de execução. E são, no fundo, o valor de uma variável Java, né? Uma string de uma variável Java. A API, a interface de programação JDBC, passa as instruções SQL para o SGBD subjacente, e lá no SGBD tem um driver, tem um componente de software que recebe essas instruções e executa lá no SGBD. Né? Então aqui está um exemplo, né? Então a aplicação se comunica com o driver manager, esse driver manager se comunica com o driver Oracle, ou SQL Server, ou o DB2, que são SGBDs, e esses drivers se comunicam com, aqui está usando database, mas na realidade com os SGBDs, nesse caso aqui Oracle, SQL Server
ou DB2, ou a PostgreSQL, ou MySQL, ou qualquer um outro que tenha por aí. Geralmente todos os SGBDs têm suas interfaces para JDBC. Tá aqui um exemplinho bem bobinho de um programa em Java que usa JDBC. A primeira coisa que é feita aqui é importar esse pacote, né, que é o java.sql, que provê as classes da API JDBC. Então, estou importando essas chamadas aqui. Isso é um jar, né, eu tenho que compilar o meu programa em Java junto com esse jar. Isso também tem parte da documentação de como é que faz isso na internet, não vou descer aqui nesse nível. Nesse caso aqui, eu vou carregar uma classe driver, né? Então, desse jeito que eu estou falando, então eu vou carregar essa classe na memória desse computador, desse programa que está em execução. Aí eu vou estabelecer uma conexão com o SGBD. Os detalhes aqui é a URL, ou seja, a interface do SGBD em algum host na internet, né? Então usa aqui a URL. E ID e password são a identificação do usuário que está fazendo o acesso, né? O user ID e a password aqui são passados. Esse é um exemplo bem simplificado, tem exemplos mais sofisticados aí, depois vocês podem achar na internet, não é o caso da gente entrar aqui em detalhe. A próxima coisa que eu tenho que fazer é criar um comando para execução, então eu crio um objeto que é um comando, daí eu tenho a minha consulta, veja que a minha consulta, ela é uma string, né? É Java, né? Então estou pegando aqui select matrícula, concatenando com from histórico, concatenando com from where matéria ECC 200, concatenando com end semestre 21/02. Então essa é a variável query1 e eu simplesmente vou executar, né, essa consulta, que é essa string que eu estou passando aqui, para o método execute query que está nesse objeto statement aqui. Então isso vai efetivamente executar a consulta no banco de dados, lá no SGBD, e o resultado dessa consulta é esse objeto result7, essa variável result7rs. Né? E aí você vai tratar isso de alguma maneira, daqui a pouco eu vou explicar um pouco como é que trata, mas é super simples, não tem nenhuma dificuldade não. Uma coisa importante aqui, que desse jeito que eu estou fazendo, todo o resultado dessa consulta vai ficar armazenado nesse objeto result7, que eu tenho métodos para tratar, para explorar, para tirar os valores, etc. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui, um exemplo de como é que dá para fazer isso. Aqui tem um outro exemplo, onde nesse caso eu estou usando variáveis para completar a minha consulta. Né? Então, estou pegando aqui da entrada, alguém está digitando para mim o curso, né, que eu estou querendo, a matéria, e aqui alguém está pegando o ano, e eu estou completando aqui a minha string, que é query2, e aí eu executo a query2 e faço o exemplo. Né? De novo, eu preparo um consulta SQL, e executo e recebo o resultado, bem simplesinho. Então, o que permite então a gente fazer isso é o JDBC por trás dos bastidores aqui. O que a gente tem é essa string sendo enviada para ser executada no SGBD, o resultado é serializado pela rede, traz de volta e vem para a memória do meu programa, tá certo? Então isso que está acontecendo aqui por trás. Eu pego a resposta aqui e agora posso tratar essa resposta de qualquer maneira que eu quiser. Legal. Assim como eu fiz consulta para pegar o resultado, também posso, obviamente, fazer atualização, né? Então, nesse caso aqui, eu estou criando aqui uma string mod SQL, que é um delete, né? Está fazendo uma operação de delete from histórico, where matrícula igual a numat. Daí eu vou executar essa consulta, né? Faço aqui a execução. E o resultado, nesse caso, o result7, não são strings, mas é um código de execução que se me diz que a operação foi bem realizada ou mal realizada. Claro que eu posso fazer isso também com insert, com update, né? E não só com delete, né? Qualquer operação de modificação, além de consulta, eu também posso fazer nesse caso. Então, essa é a maneira de fazer atualizações em JDBC usando Java. É bastante simples, na realidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho do conceito de cursores, porque é importante a gente entender a questão de cursor. Bom, qual é o problema aqui? O SQL, a linguagem SQL, é com tabelas de tamanho arbitrário. Então, eu posso fazer uma consulta e eu não tenho, em princípio, de antemão, né, nenhuma garantia
do tamanho da minha resposta. Eu posso ter um monte de respostas, né? Posso ter um monte de tuplas, um monte de linhas na minha saída, né? Mas na linguagem hospedeira, geralmente, eu vou ter variáveis de tamanho limitado. Mesmo que eu não tenha limitado o tamanho, por exemplo, um array, a memória é limitada, né? Então eu não posso correr o risco de trazer uma resposta de tamanho limitado, né? Então eu tenho um problema aqui para ser resolvido, né? Como é que eu vou alocar o resultado de uma instrução select que pode ser um conjunto de tuplas de tamanho imprevisível? Bom, a solução para esse problema é que ao invés de recuperar todas as tuplas, então eu faço uma consulta, vem 1 milhão de tuplas. Então, em vez de eu recuperar a resposta que tem 1 milhão de tuplas, ou 1.000 tuplas, ou 100 mil tuplas, ou 10 tuplas, ou 50 tuplas, eu vou recuperar uma única tupla por vez. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, na ordem que vier na minha consulta, que inclusive posso controlar lá, como vocês sabem, com o order by. As variáveis para receber os valores dos atributos da tupla podem ser definidas e alocadas a partir do esquema da resposta, né? Então, eu posso controlar o tamanho, a quantidade de memória que eu estou usando para alocar a resposta, recuperando uma única tupla de cada vez, porque não vem todas as tuplas de uma vez só. Bom, de qualquer maneira, a gente ainda precisa controlar as tuplas individuais nos resultados, e a solução para isso é um mecanismo chamado de cursor. Então, o cursor é um mecanismo que aponta para controlar a tupla corrente. Então, eu sempre tenho um cursor que me aponta qual que é a tupla corrente da resposta que me veio do statement SQL que eu mandei no JDBC ou em qualquer interface. O conjunto de resultados pode ser pensado como uma coleção ou uma lista e a gente quer iterar por ela de maneira sequencial, né? Então, eu posso sequencialmente andar. Então, eu não tenho mais a resposta como um objeto só, mas eu tenho a resposta como um objeto composto, que eu posso, então, me mover por cada tupla individualmente e fazer o que eu quiser com isso. Então, aqui tem um exemplo em Java, né? E aproveitei para colocar aqui uma outra maneira de fazer consulta, que é usando placeholders, né? Então, só para explicar o negócio do placeholders, eu tenho aqui, ó, select matrícula from histórico, where matéria igual a interrogação e semestre interrogação. Então, essas interrogações são placeholders que são tratados pela API e eu posso instanciar esse placeholder com valor de variáveis, como a gente vai ver aqui. Bom, aí eu faço, então, eu preparo um statement, né? Nesse caso aqui, ele é um tipo de conexão que eu uso para cursores, né? Então, eu vou fazer um prepare statement e vou botar aqui para essa query. Aí eu tenho essas strings código de matéria e semestre, eu posso fazer o que eu quiser com elas, né? Fazer o que eu quiser aqui. Executo, então, essa consulta, e aí, no final das contas, eu vou ter instanciadas as variáveis código de matéria e semestre com resultados aqui. Nesse caso aqui, estou trazendo matrícula, né? Aqui, ó, matéria e semestre, né? Desculpem. Então, eu vou ter instanciados aqui o primeiro parâmetro, que é o código da matéria, e o segundo parâmetro, que é o semestre, para essa consulta. Quando eu executar isso aqui, então estou executando eu posso aqui ter atribuído qualquer valor para código de matéria e semestre, né? Foi isso que eu fiz aqui, não está mostrando, mas foi isso que eu fiz. Então, o valor do primeiro parâmetro e o valor do segundo parâmetro, está errado aqui, né? Do segundo parâmetro. Então, eu posso executar a consulta e aí eu entro nesse processo de interagir sobre os cursores, né? Então, eu pego do result set, eu pego o próximo resultado e eu vou avançando enquanto esse resultado não for vazio. Esse next retorna vazio quando o resultado é vazio, quando a última tupla foi alcançada, né? E aí o que eu estou fazendo aqui é pegando como valor inteiro o valor da coluna matéria. Então, recupero o valor do atributo como inteiro. É isso que eu estou fazendo aqui. E vou fazendo isso até que eu avance em todas as tuplas do meu cursor, né? Aqui tem um outro exemplo, né? Ó, result set, rs, st, execute query select, asterisco from tab func, uma tabela tab func é essa daqui. Rs next, código recebe o valor do atributo fcode, nome recebe o valor do atributo fname e salário recebe o valor do atributo frmnt. Vejam aqui que nesse caso o fcode é o inteiro, então eu estou atribuindo um valor inteiro para código, valor string para nome e um valor de double para salário, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui e eu posso ir interagindo aqui, iterando aqui sobre o meu cursor até que eu tenha processado todas as tuplas ou quantas tuplas eu quiser. Então a coisa mais importante aqui, pessoal, é que eu não carrego, ao contrário do que a gente viu aqui atrás, tá certo?
nesse exemplo, eu não carrego o resultado da consulta inteiro para a memória. Nesse caso aqui, eu carrego somente uma tupla de cada vez, né? Porque eu criei aqui um cursor para fazer essa iteração, tá bom? Então, isso aqui é a coisa importante para a gente lembrar. Ok, então posso interar aqui no meu cursor até o final. Existem vários tipos de cursores que são suportados pelas diversas implementações de DBC, né? E pelos vários SGBDs na prática. Por exemplo, existem os cursores estáticos, onde o resultado recuperado é armazenado em uma tabela temporária no momento da execução, né? Qual que é a vantagem disso? Quando a gente for ver mais na frente, na parte 3 do curso, quando a gente for ver a parte de execução de consultas, como é que funciona o mecanismo de execução de consultas, a gente vai ver que para evitar bloqueios, eu posso criar uma tabela temporária aqui nesse caso e fornecer o resultado do cursor dessa tabela temporária. Então, é fisicamente criada uma tabela temporária, no caso dos cursores estáticos, para iterar sobre os resultados. Importante aqui entender que, como eu tenho essa tabela temporária, que tem, digamos, o meu resultado materializado, se eu alterar a tabela consultada, os resultados não são afetados, né? Eu não tenho efeitos colaterais no resultado se eu mudar a tabela consultada logo depois que eu fizer a consulta, quando eu estiver iterando no cursor. E os dados apontados pelo cursor são somente de leitura, eu não posso acessar, eu não posso alterar esses dados no cursor, nesse caso. Implementações desse tipo de cursores é o tipo Static, que tem no SQL Server da Microsoft, e tem também o tipo Insensitive, que está no DB2, que é um SBD da IBM, tá certo? Existem outras implementações em outros sistemas. Esses aqui são só exemplos, mas de forma geral, tanto o Static como o Insensitive são chamados de cursores estáticos. Como vocês já podem prever, existem os cursores dinâmicos também, onde as alterações feitas na tabela podem mudar o resultado. Isso porque, no caso dos cursores dinâmicos, a gente não armazena o resultado numa tabela intermediária, no SGBD, tá certo? Os dados apontados pelo cursor são atualizáveis, eu posso atualizar. Então, é o caso do Dynamic, que tem no MySQL Server, desculpa, não no MySQL Server, no SQL Server da Microsoft, e o Insensitive, que tem no DB2, no DB2 da IBM. Um terceiro tipo, que é mais ou menos intermediário entre o dinâmico e o estático, são os cursores baseados em chaves, ou os key sets, onde somente a chave primária de cada tuplo do resultado é calculada e mantida na tabela temporária. Os outros resultados, os outros atributos da tabela do resultado, né, da tabela temporária, eles funcionam como um cursor dinâmico, né, como funciona no cursor dinâmico. Esses são somente 3 tipos, existem outros tipos, né, e de novo, por isso que eu sempre alertei lá no começo, né, tem várias maneiras de implementar, então é sempre bom olhar na documentação do SGBD que eu estou usando para saber qual é o tipo de cursor que ele implementa e o que eu consigo fazer. Vocês já podem imaginar que esse tipo de cursores eles têm vantagens e desvantagens, e tem casos em que é melhor usar um, melhor usar outro, dependendo da aplicação. Existem ainda 3 tipos de conjunto de resultados em JDBC que são baseados nos cursores. Isso tem a ver se eu consigo rolar pelo resultado, pelo result set, ou não, né? Então, no caso dos cursores forward only, é não rolável, você só pode passar para o próximo resultado no result set, né? Para a próxima tupla no result set. Existem ainda os insensíveis à rolagem, que são roláveis, né? Então são cursores roláveis, e alterações feitas na tabela após a criação do conjunto de resultados não são visíveis. O conjunto de resultados, nesse caso, é uma cópia, parecido com o que a gente viu lá no caso dos cursores dinâmicos estáticos, onde eu gerava uma cópia. E tem os sensíveis à rolagem, que são roláveis, ou seja, eu posso ir para cima ou para baixo no cursor, o cursor pode subir ou descer, e alterações feitas nas tuplas em conjunto de resultados após a criação desse conjunto são visíveis através do conjunto, né? Então eu tenho esses 3 tipos de comportamento de rolagem, ou de scroll, né? No result set. O forward only, que é não rolável, os roláveis insensíveis à rolagem e os roláveis sensíveis à rolagem, né? De novo, esse comportamento depende bastante da implementação que eu estou usando.
Beleza. Bom, a gente falou aqui agora basicamente sobre o JDBC, né? JDBC e como é que funcionam os cursores, etc., com exemplos em Java. É, vale a pena falar um pouquinho de Python, né? E aí vocês vão brigar comigo, né? Porque eu joguei vocês na fogueira, passei o trabalho prático 1, sem falar nada sobre isso, mas a intenção era essa mesmo, que vocês fossem atrás e cavassem como é que ia ser feito. E agora vocês já sabem, podem até me ensinar, né? Vocês devem ter usado aí o PsychoPG2, né? PsychoPG2, que é um módulo Python que fornece um método para se conectar ao PostgreSQL, uma coleção de exceções relacionadas ao banco de dados e uma coleção de construtores de tipo e objeto para mexer com o banco de dados. Uma coisa muito importante com relação ao JDBC, comparando o PsychoPG2 com o JDBC, o JDBC é um padrão industrial que é adotado por vários SGBDs para interfacear com o programa Java. Né? Isso foi desenvolvido ainda na década de 90 e foi usado, aí tem sido usado muito nos últimos anos. O PsychoPG2 é outra história. Ele é um conector específico para conectar a scripts Python com o SGBD PostgreSQL. Né? Você vai encontrar também essas coisas para Oracle, para MySQL, para qualquer outra coisa em Python. Né? Eu estou falando especificamente de um cara que é feito para usar com PostgreSQL. Não há tanta diferença assim entre eles. Os recursos são praticamente os mesmos, não altera muito de um para o outro. Então fica aqui o PsychoPG2 como um exemplo de um módulo de conexão de Python para PostgreSQL. Outros sistemas vão usar, outros SGBDs vão usar outros. Então, a primeira coisa que é feita aqui é a conexão, depois eu posso ficar mandando os meus statements SQL, e aí o PostgreSQL me responde com tupla de resultante. Vejam que não é tão diferente do ponto de vista de funcionalidade, diferente do JDBC. É basicamente a mesma coisa, o que muda aqui é a maneira de fazer, a sintaxe, etc. e tal. Então, aqui é um exemplinho muito simples do PsychoPG2 com Python. Né? Então, tem aqui uma funçãozinha, né? Então, aqui eu vou mandando os detalhes de conexão. Aqui é o host, tá sendo gravado assim, Lígia. Não tá gravando no Meet, mas eu estou gravando aqui no meu software de gravação. E assim que estiver pronto, eu coloco no ar. Então conecto ali com esse host, né? O nome do banco de dados é esse. Esse aqui é o user, esse aqui é a password. Aí eu faço a conexão. Veja que eu já estou fazendo essa conexão usando aqui um cursor, que é aquela mesma ideia dos cursores JDBC. Executo a consulta, né? Nesse cursor que eu acabei de criar. E aí é a mesma coisa, né? Eu processo o result set usando o cursor. Nesse caso, a minha consulta está trazendo duas colunas, essa C0 e C1, né? Então eu vou iterando for C em cur, né? Ou seja, eu vou iterar enquanto eu tiver linhas, tiver tuplas no resultado aqui de cur, né? No result set. E aí vou imprimindo aqui o resultado da coluna 1 e coluna 2, isso aqui é sintaxe Python, não tem muito problema. Se houver algum erro, né, como eu botei aqui um try, esse programa vai levantar uma exceção e aí eu vou ter aqui o erro, tem um código de erro que eu vou saber qual é o problema. Quando eu terminei, eu faço o fechamento da minha conexão usando a close no cursor para fechar o cursor e close na conexão para fechar a conexão com o banco de dados. Né? Então é assim que funciona em Python. Vejam que é bem mais simples porque trata-se de uma linguagem de script onde eu posso resolver as coisas em tempo de execução. É um pouco diferente de Java ou de uma linguagem compilada, eu tenho que ter as coisas resolvidas antes e depois tratar a exceção durante a execução. Então esse aqui é o exemplo em Python para o uso da interface SQL, nesse caso especificamente com PostgreSQL, usando esse módulo PsychoPG2. Bom, então, outra coisa bastante importante com relação à programação
usando SQL, né? Quer dizer, construção de programas que usam SQL, é o conceito de transações. A gente, nesse curso de banco de dados Zoom, a gente vai falar bastante de transação, os detalhes sobre como é que funciona, como é que implementam, o que, que significa na realidade uma transação, qual é a semântica das transações. A gente vai estudar na parte 3 do curso, tá certo? Vamos estudar com bastante detalhe. Aqui eu só vou mostrar um pouco como é que constrói transações. Lá na parte 3 do curso eu vou falar de novo isso aqui com mais detalhes, tá? Por enquanto, o que é uma transação? É o conjunto de operações de banco de dados que se comporta como uma única operação atômica. O exemplo clássico aqui é quando, por exemplo, eu vou fazer um pagamento, né, de uma conta corrente, conta de luz. Então, essa operação, que é o pagamento da minha conta de luz, ela envolve, na realidade, duas operações. Ela envolve a subtração do valor da minha conta de luz do saldo da minha conta e a soma desse mesmo valor em outra linha da tabela, por exemplo, que é onde tem o saldo da conta da companhia de luz. Né? Então, eu não posso só subtrair da minha conta e não posso só adicionar na conta na tupla correspondente à conta bancária da companhia elétrica. Eu tenho que realizar as duas, porque senão eu vou ter inconsistência no saldo numa ou na outra. Então é importante que as duas operações sejam executadas como uma só ou nenhuma seja executada, e isso é o conceito de transação. Por exemplo, quando eu estou atualizando as notas dos alunos de banco de dados Zoom ao final de semestre, eu tenho, sei lá, nessa turma aqui tenho 50 alunos, vamos supor. Então eu não posso atualizar parcialmente, eu tenho que atualizar todos porque eu preciso, por exemplo, ter a média da final da turma, preciso saber quantos passaram. Então eu não posso atualizar somente uns e outros não. A transação significa atualizar todas as notas, certo? Então isso também é uma transação. Tem vários outros exemplos, passagem aérea, quase qualquer operação de banco de dados transacional que a gente tem aí na vida real. Por exemplo, uma operação de comércio eletrônico, né? Eu preciso registrar a venda daquele produto e preciso, ao mesmo tempo, dar baixa naquele produto do estoque. Se eu fizer uma coisa ou a outra e não fizer a complementar, eu não vou ter uma operação concluída. Então, nesse caso, eu tenho também uma transação. Então, resumindo aqui, transações são conjuntos de operações de banco de dados que se comportam como uma única operação atômica. Quando corretamente utilizados, uma transação ela garante a integridade dos dados, mesmo com acesso concorrente e na ocorrência de falhas. Isso é super importante, a gente vai ver isso depois. Um conceito super importante em transações é comprometimento ou commit. O meu programa, através do comando de comprometimento, de commit, solicita ao SGBD que se comprometa com aquela operação, com aquelas operações. Se essa solicitação for atendida, o SGBD ele garante a execução correta das transações, mesmo na ocorrência de falhas. Tá? A gente vai estudar isso com bem detalhe lá na terceira parte do curso. Vocês vão ver que isso aí é possível e é feito, e é uma das grandes razões para a gente utilizar SGBDs, né? Sistemas de banco de dados, que é poder garantir a consistência dos meus dados quando eu tenho falhas ou quando eu tenho acessos concorrentes. Aqui é um exemplinho de uma transação em JDBC. Então, o JDBC vai permitir que aplicações Java manipulem transações em SGBDs. Então, o que eu estou fazendo aqui, estou criando de novo a conexão, criando meu statement. Aí eu vou delimitar essa transação aqui implicitamente por um try. Então, aqui, quando eu faço o set out commit false, eu estou estabelecendo que minha transação começou nesse ponto. E ela vai terminar quando eu tentar executar, quando eu pedir ao SGBD que se comprometa executando aqui, por exemplo, um commit. Né? Essa operação, então, essa transação envolve 4 operações. Ela envolve uma inserção nessa tabela, uma outra inserção, uma outra remoção e um update. Né? Então, essas 4 operações, elas compõem uma transação completa. Né? Quando eu executo o commit, eu estou solicitando ao SGBD que se comprometa com as 4 operações. Se ele conseguir se comprometer, ele me dá um sinal positivo e eu não vou ter uma exceção e posso seguir. Se ele não consegue se comprometer, ele vai gerar uma exceção e eu posso fazer aqui um rollback. O que é o rollback? Rollback ele vai tentar desfazer qualquer operação que tenha sido feita da transação que não foi completada. Né? A gente mais detalhes mais na frente, mas a ideia é evitar que as transações sejam executadas parcialmente. Elas só podem ser executadas completamente. Né? Usa-se o termo transações atômicas
porque elas se comportam como se fosse uma coisa só, né? Uma coisa indivisível. Né? Então, o commit, quando atendido, a SGBD garante a execução de todas as operações da transação e o rollback desfaz todas as operações executadas pela transação. De novo, detalhes sobre transações, a gente vai ver como é que elas funcionam, como são implementadas nos SGBDs mais na frente. Em geral, né, elas são fundamentais para garantir as propriedades importantes das aplicações. A gente vai falar muito sobre essas tais propriedades ACID, atomicidade, ou seja, transações indivisíveis, corretude, o resultado da transação é correto, integridade, ou seja, eu não firo outras transações, durabilidade, o que eu executei, o que eu executei na transação até o commit é garantido pelo banco de dados. Operações ACID, portanto, que é um conceito bastante clássico, são as tais propriedades ACID que a gente vai ver depois, quando a gente for estudar isso aqui com calma. Então, a gente vai estudar em detalhes como os SGBDs garantem a execução de transações. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de duas transações concorrentes sendo executadas sobre o item de dado X. Essa aqui vai ler, essa vai fazer aqui uma operação, vai perder o processador nesse momento, essa aqui vai fazer o commit, essa aqui vai fazer o commit. Depois a gente vai ver isso aqui com calma, só para dar um exemplo de transações concorrentes aqui, a gente vai ver com muita calma. Então, geralmente as interfaces de chamada tipo JDBC, elas dão suporte a transações. Né? A gente também tem suporte a transações no CyclePD2. A gente vai estudar isso, vai com calma de novo lá na parte 3 do curso. Beleza. Uma outra maneira da gente executar operações ou programar, né? Executar programas no banco de dados, no SGBD, é usando o conceito de Stored Procedures. O que são Stored Procedures? Então, são conjuntos de instruções SQL que formam um pequeno procedimento que, nesse caso aqui específico, ele é armazenado e executado no banco de dados pelo SGBD. Então, em vez de eu executar essas operações... Bom, as operações são sempre executadas no SGBD, mas ao invés de eu construir esse conjunto de instruções no meu programa host, eu vou fazer isso no SGBD. Né? Então, eu posso armazenar um pequeno programa, um pequeno procedimento no SGBDs. Esse recurso de Stored Procedures está disponível em vários SGBDs, no Microsoft SQL, no Oracle, no MySQL, no PostgreSQL. Né? Existem linguagens para isso, que são bem parecidas com que estendem a SQL para eu preparar conjuntos de operações e não uma só. Vantagens potenciais. Primeiro, eu posso garantir ainda mais a independência dos meus programas de aplicação, ou seja, eu posso fazer um procedimento que está armazenado no banco de dados, e independente das aplicações, eu posso chamar esse procedimento e ele está implementadinho ali, bonitinho, como ele tem que ser. Os programadores de aplicação não precisam se preocupar em fazer ele corretamente. Né? E claro que naquela arquitetura cliente-servidor, eu evito passar esse ciclo para ser executado no meu SGBD, né? Pela rede. Ele já está lá, o código já está lá para ser executado. Então, é um pedacinho de código SQL armazenado no SGBD. Então, aqui tem um exemplo. Olha. Nesse caso aqui, ó, create procedure, tipo create table, tem create procedure, está aqui o nome da procedure. Os parâmetros de entrada, nesse caso aqui, um float de 10 e 2 decimais, taxa do tipo double, prazo do tipo integer, e a saída é um troço que é um decimal, 10 com duas casas, chamado p valor final. Pense nisso aqui como sendo uma tabela. Né? Se eu for executar lá, eu vou ter esses 4 parâmetros aí, como se fosse uma tabelinha mesmo no banco de dados. Né? E aqui eu tenho o código com begin e end. Aqui eu posso colocar um monte de comandos mesmo, como se eu estivesse programando. Só que lembre, esse programa ele não executa no compilador, não executa na memória do computador, ele executa dentro do SGBD, né? no código do SGBD. Né? Então essa é a ideia das Stored Procedures. E aí eu posso chamar essa minha Stored Procedure, posso invocar essa Stored Procedure de dentro do meu programa de aplicação. Eu também posso fazer na interface interativa, né? no PLSQL, por exemplo. Nesse caso aqui eu estou chamando de dentro do programa Java, usando esse recurso aqui do JDBC, chamado Callable Statement. Né? Então, olha só. Então, vou preparar aqui o que eu estou chamando a Stored Procedure PR calcula juros. Essa daqui, ó, PR calcula juros. Com 4 parâmetros. Né? 1, 2, 3, 4. Seto os meus parâmetros. Parâmetro 1 é 100. Parâmetro 2, 0,1. Parâmetro 3, 2. Parâmetro 4. A saída vai ser double. Né? Lembra que o quarto parâmetro aqui é a saída. Tá?
o valor final. E aí eu executo esse meu CS, né, meu statement, né? O comando é execute update para fazer isso, e aí eu pego o resultado, né? E posso armazenar. Da mesma maneira, um stored procedure desse pode retornar um conjunto de tuplas. E eu posso usar um result set com cursor, com tudo aquilo que a gente falou aqui nesse caso, né? Então a diferença principal é que ao invés de ser executado lá no programa de aplicação, é executado aqui dentro do SGBD, certo? Eu posso fazer isso também. Bom, a última coisa que eu quero falar aqui sobre essa parte de programação tem a ver com uma coisa chamada ORM, ou Object Relational Mapping, né? O que é esse negócio? Vamos esclarecer aqui esses conceitos. Em alguns casos, né, os programadores de aplicação que escrevem seus programas numa linguagem orientada a objeto, eles querem tornar os objetos do seu programa, eles querem tornar persistentes, né? O que acontece com o objeto transiente, ou seja, não persistente, que é o que a gente tem normalmente em programas escritos aí em Java ou em qualquer outra linguagem. Esses objetos eles deixam de existir, né? Ou seja, os valores desses objetos deixam de existir quando o programa deixa de executar. Se eu quero tornar esses objetos persistentes, ou seja, quero que eles sobrevivam depois que a aplicação deixou de ser executada, então eu posso tentar executar, posso tentar torná-los persistentes em memória secundária, certo? Vejam que nesse caso, como eu estou falando de um objeto, eu não estou falando só do seu estado, por exemplo, um inteiro ou um real, mas vejam que eu posso ter um objeto que é um grafo com um monte de dependências, né, com um monte de outros objetos, de elementos, de hierarquias, de generalização e especialização. Então, eu estou falando desse emaranhado todo, de um grafo inteiro, né, e não só de um objeto pontual, de um valor atômico como eu tenho no relacional. E nesse caso, eu posso também fazer consultas ou queries que operam sobre esses objetos e suas propriedades, né? Então, uma das maneiras de conseguir persistência, né, que é muito utilizada aí no mercado, é justamente o uso dessas tecnologias de ORM, ou Object Relational Mapping. Né? Então, existem os famosos frameworks de ORM, que são bibliotecas que dão suporte à persistência ORM em SGBDs relacionais. Então, o que é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui é utilizar os SGBDs relacionais como back-end das aplicações, né, dos objetos, por exemplo, num programa Java ou num programa Python. Então, existem um monte de frameworks desses, várias implementações, né? Ruby on Rails tem o tal do Active Record, Python tem o Django, Java tem o famosíssimo Hibernate, .NET tem vários, tem Linked Framework, em PHP tem para iOS, né, que está desenvolvendo para iOS, tem também. Né? E a ideia é essa aqui, né? Usar uma tabela ou tabelas no SGBD relacional para tornar persistentes objetos do meu programa de aplicação escrito numa linguagem orientada a objetos. Então, é essa a ideia. Né? Lembrando que sempre vai existir uma incompatibilidade semântica que pode ser mais ou menos severa. Por exemplo, nesse caso aqui parece simples, né? Eu posso traçar aqui uma correspondência mais ou menos direta aqui entre essa classe user num programa Java e essa tabela user no meu SGBD relacional. Aqui no Billing Details, né? Também posso fazer isso, né? Mas em alguns casos vai ser mais difícil. Por exemplo, eu vou ter essa tabela user que tem o nome da pessoa e os seus dados de endereço para mapear as classes user e address. Né? Ou seja, eu tenho aqui, nesse caso, uma única tabela que mapeia dois tipos de objetos do meu programa orientado a objeto. Certo? Então, o princípio básico aqui é muito simples. Né? As classes são mapeadas a tabelas, ou seja, os esquemas de tabelas, e os meus objetos na instância são mapeados aos registros, ou linhas, ou tuplas da tabela. Né? É simples assim, no princípio. O problema, pessoal, é que uma classe ela pode ter subclasses, ela pode ter um monte de relacionamentos, ela pode ter um monte de coisa,
e o SGBD relacional, a minha camada de persistência, não o SGBD relacional, mas o processo de persistência de memória secundária, através de SGBDs, tem que dar um jeito de garantir essa correspondência. Isso aí é bastante complicado. Então, por isso que o que eu espero de um desses frameworks de ORM? Bom, uma API para realizar operações básicas de criação, leitura, atualização e remoção em objetos de classe persistência, né, o pessoal que chama de CRUD, linguagem para especificar consultas sobre classes e suas propriedades, recursos para especificar metadados de mapeamento e interação com objetos transacionais para eu poder controlar como é que o meu objeto foi mapeado de maneira eficiente. A vantagem que as pessoas geralmente se arvoram de ter nesse tipo de sistema é que, primeiro, produtividade permite que o programador se concentre na lógica do negócio, da aplicação, e não nos detalhes de implementação no SGBD. Portanto, eu vou ter menos linhas de código e vou separar bastante a camada de persistência da de negócio e a independência de fabricante. Eu posso isolar e posso fazer isso independente de qualquer SGBDs. De novo, aqui não é fabricante do banco de dados, mas fabricante do SGBD que eu possa ter. As desvantagens são basicamente porque, na realidade, eu não estou tratando do meu banco de dados, mas eu estou tratando de persistir os objetos do meu programa. Se a minha aplicação, se o que eu estou implementando é orientado a dados, isso traz uma série de desvantagens, né? Porque, por exemplo, eu não tenho como controlar a maneira como eu estou modelando os meus dados em memória secundária para ser o mais eficiente possível. Então vejam que o que a gente vê aqui no curso de banco de dados é orientado aos dados, né? E essa história de ORM é orientada à aplicação. Então tem uma certa diferença entre eles. Não que não possam ser usados juntos, não que não possam coexistir, claro que sim, mas é preciso a gente ser bastante crítico e estar atento às diferenças que existem. Tá bom? Bom, eu vou. Então, era esse o assunto. Aqui tem alguns materiais que eu usei para preparar essa aula, estão disponíveis, os links estão aí. Depois eu vou subir para vocês o PDF dos slides e a aula. Bom, essa aula, eu vou parar a gravação aqui, porque eu vou colocar ela lá no portal independente assim, dessa aula específica, para essa aula ficar gravada, e a gente pode continuar aqui conversando sobre outros assuntos. Deixa eu só